Olá, bem-vindo a mais um React qualquer. Bora de sugestão que me deixaram nos comentários, né? E me pediram o iceberg de lendas urbanas brasileiras, boatos e curiosidades do canal do Waquinho ou Vaquinho, né? Canal novo aqui que eu trago, né? Agora fica aí a questão: Waquinho ou Vaquinho? Fica aí com vocês nos comentários aí, né? Pra descobrir ou dizer como é que é o jeito certo de dizer. O link original tá na descrição, aproveita na deixa, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, já dá essa moral pra nós aí. Tamo rumo a 1000 inscritos pra gente chegar o mais rápido possível, precisa da sua ajuda. Então, né, velho? Já larga o dedo no like, já se inscreve no canal, é de graça, não te custa nada, velho. E vai ajudar o canal aí a crescer. O mundo é repleto de histórias. Muitas dessas histórias são extremamente importantes para se ter noção de como eram nossos antepassados, mas há algumas histórias que simplesmente são rumores, e em grande parte se apresenta uma narrativa assustadora ou até mesmo histórias macabras. E essas histórias ficam conhecidas como lendas urbanas. Então é justamente sobre isso que eu quero comentar nesse iceberg. Sobre algumas lendas urbanas que eram extremamente conhecidas há alguns anos atrás, e algumas que até os dias de hoje ainda são contadas. Antes de começar o vídeo, queria agradecer a todos que acompanharam o canal no ano de 2022 e desejar um feliz ano novo a todos. Mas sem mais enrolação, bora lá. Bora lá. Camada 1. E nada melhor que começar por uma das lendas mais conhecidas, que consiste em colocar um CD ou disco de vinil ao contrário, e com isso, ao ser reproduzido o som, você acabava escutando coisas satânicas, ou até mesmo uma invocação do tinhoso. Não eram todos os CDs ou discos de vinil que tinham essa popularidade, porém a mais conhecida nessa área era a própria Xuxa, e tudo começou no final dos anos de 1980, quando a Xuxa decidiu lançar algumas de suas músicas em coletâneas. Naquela época, algumas pessoas colocaram o disco de vinil da cantora para tocar ao contrário nas vitrolas, e assim nasceu uma teoria bizarra. E em resumo, a conspiração diz que quando tocadas de trás para frente, algumas das músicas da Xuxa trazem mensagens pouco indicadas para crianças. A famosa Hilarie, por exemplo, teria uma letra de invocação do demônio. Setores religiosos de população, inclusive, passaram a criticar a música da Rainha dos Baixinhos e a bola de neve foi ficando cada vez maior, principalmente quando outras canções dela passaram a ser tocadas de trás para frente. Em meados de 2016, a própria Xuxa e Michelle Sullivan, coautor de mais de 60 músicas da Xuxa, foram questionados sobre o assunto, e segundo os dois, as teorias de conspiração não passam de uma brincadeira sem noção. A lenda do ladrão de órgãos eu não achei muito na internet, a única coisa que eu achei foi um vídeo das lendas urbanas do Gugu, que nos contava o seguinte relato. Lenda não, meu irmão. Existe uns bagulho doido aí de repente se deparou com um homem aleatório na sua partida, aí, que fez algumas perguntas estranhas. É muito lenda, não. Estava sozinho em casa e coisas assim. De repente esse homem manda um link para esse menino apresentando um jogo que ele mesmo tinha criado. Quando o menino clica nesse link, ele se depara com um vídeo macabro contendo imagens alucinógenas. Depois de um tempo se soube que aquele link na verdade era usado como um vírus para capturar informações da vítima, como um endereço de localização e coisas assim. E essa tela com coisas alucinógenas era para fazer com que o menino ficasse hipnotizado. De repente, esse mesmo homem vai até a casa do garoto, que se encontrava em um estado de transe e sozinho em casa, para assim o ladrão invadir a casa do menino sem problemas. O menino então no dia seguinte se encontra em uma banheira com vários gelos, e depois disso a trama do vídeo se desenvolve na polícia, procurando um responsável pelo caso. Então basicamente a lenda do ladrão de órgãos é que ele atacava crianças por meio de jogos online, se aproveitando daquelas crianças que estavam sozinhas em casa, para assim dopar elas e vender seus órgãos. Ô, louco. Há uma lenda que tá mais pra uma creepypasta, na verdade, mas nos traz um ambiente sombrio relacionado ao Dolly, ou especificamente o Dolinho, o mascote da empresa, que tem um relato na internet de uma pessoa que assistiu o comercial e depois disso os olhos do Dolly começaram a aparecer em todos os programas que ele assistia na TV, dizendo assim que o comercial do Dolly é um comercial amaldiçoado. Mas nem precisa dizer que é fake, né? E chega até a ser engraçado essa história. Eu de fato não encontrei muito na internet sobre esse assunto e o único site mesmo que fala sobre é um site de creepypasta, então sem muito o que comentar sobre esse tópico. A loira do banheiro é uma daquelas lendas urbanas que já assustou muita criança no banheiro da escola. E funciona assim: após falar a loira do banheiro 3 vezes em frente ao espelho, é preciso bater 3 vezes a porta, puxar 3 vezes a descarga e falar palavrões. Porque na verdade as regras mudam conforme a região. O importante é que o ritual seja feito em um banheiro escolar. A loira do banheiro é associada à imagem de uma jovem vestida de branco, mas o que muitos não sabem é que essa lenda assustadora surgiu de uma história real sobre uma garota chamada Maria Augusta de Oliveira Borges, nascida no fim do século XIX, em Guaratinguetá, em São Paulo. A jovem foi obrigada pelo pai a casar com 14 anos, com um homem muito mais velho. Infeliz com o casamento, a garota vende suas joias e foge para Paris, com 18 anos.
e aos 26, Maria falece. Com o sumiço do atestado de óbito, o motivo da morte é um mistério até hoje, e o terror continua quando a mãe da jovem decide trazer o corpo de volta para o Brasil, até que o túmulo fosse construído. O cadáver foi mantido em uma urna de vidro no casarão da família para visitação pública. Após um tempo, a mãe de Maria decide não enterrar a filha. Porém, após várias visões da garota pedindo para que fosse enterrada, a mãe finalmente decide pelo sepultamento. Cerca de uma década depois, em 1902, a casa dá lugar à Escola Estadual do Conselheiro Rodrigues Alves. E os boatos de que o espírito vagava pela escola já existiam, mas a história da loira do banheiro ganhou força quando um incêndio misterioso comprometeu parte do prédio em 1916. E de acordo com a lenda, o espírito anda pelos banheiros da escola abrindo torneiras para saciar sua sede e pedindo que seja enterrado. Ô louco. O Fofão foi um boneco extremamente conhecido nos anos 80, principalmente pela fama do seu programa, que era tipo um Bom Dia Companhia da época. E com isso, seu boneco, comercializado em todas as lojas de brinquedos, começou a ser alvo de lendas urbanas, que nos contava que o boneco tinha uma espécie de punhal dentro dele, e que ele matava as crianças no período da noite. E no fim das contas, a lenda do Fofão é meio a meio, já que realmente tinha um objeto pontiagudo dentro da sua cabeça. No entanto, esse objeto servia apenas para segurar a cabeça do boneco no corpo, mas esse objeto não era cortante nem metálico. Em outras palavras, era só uma coluna ali para sustentar o Fofão. Ô louco. Uma lenda que foi relatada várias vezes nos meados dos anos 90, que nos contava a história de que uma gangue de palhaço, que às vezes também tinham umas bailarinas junto, rondavam os grandes centros numa Kombi branca, parando nas praças onde apresentava o seu show. No meio da bagunça, eles raptavam as crianças. Seus fins eram os mais diversos: sequestro, tráfico de órgãos e prostituição. Isso, quando eu era criança, outra versão ainda diz que não era uma gangue, e sim um único palhaço que raptava as crianças com o intuito unicamente de matar, como um serial killer mesmo. Essa lenda também é conhecida fora do país. Caroneiro Fantasma também. Uma garota pede um táxi próximo a um cemitério e pede para dar uma volta pela cidade e retornar ao mesmo lugar onde estava. E assim é feito. Mas no final da corrida, o taxista é instruído para ir receber seu pagamento na casa dos pais da garota. Então, inocentemente, o homem segue o caminho indicado. Mas a surpresa vem quando ele fica sabendo que a menina que havia entrado em seu carro já não estava mais viva, por meio de seus pais que contaram ao homem quando ele chegou na casa deles. É doideira. O Homem do Saco trata-se de uma lenda que tem por objetivo assustar as crianças que não obedeciam aos pais. Daí eles falavam, que se não for dormir, o velho do saco vem te buscar. Ou, se me responder, chama o velho do saco pra te pegar. E na realidade, a história não traça o perfil de vilão que vai buscar a criança mal criada ou que não quer dormir no horário. Porque sim, a história tem um fundo de verdade, porque ela remete ao trabalho dos carteiros, até porque em 1913, por exemplo, era comum enviarem crianças pelo correio com um selo pendurado em suas roupas. Elas iam de trem numa espécie de sacola que ficava presa ao ombro do homem do saco. Isso acontecia quando as famílias queriam livrar as crianças pequenas de locais com incidência de doenças contagiosas, pobreza extrema ou até mesmo para doação. Então a criança era dada à adoção para outras famílias, o que na época era legal e muito comum. Segundo relatos, também as crianças tinham tanto medo de serem doadas ou saírem de perto de seus parentes que só de ouvirem o nome carteiro já associavam o homem do saco. Por isso acabou virando uma lenda urbana depois que essa prática foi extinta. E há relato que nem todas as crianças eram entregues ao seu destino, ou mesmo poderiam ter morrido no decorrer do trajeto. Os mais idosos contam que em dado momento eles voltavam para assombrar aqueles que as mandavam para longe de suas casas. Mas isso aí é uma outra história, né? Bom, esse tópico aqui é basicamente a Caroneira Fantasma. A única diferença é que aqui é um pouco mais específico, falando diretamente do Pará. Porque ao passar na frente do cemitério Santa Isabel, em Belém, no dia 19 de abril você vai avistar uma moça à espera de um táxi. Porque é a data que marca o aniversário de Josefina Conte, uma das personagens mais emblemáticas do imaginário da capital paraense, e que em 2022 estaria completando 91 anos. Ela entrou para a história como a mulher do táxi, ou moça do táxi. A moça do táxi é uma das lendas mais conhecidas da capital paraense. E a história em si, a mais aprofundada, conta que todos os anos essa mulher, ganhava do seu pai, no dia de aniversário, uma viagem de táxi por pontos turísticos de Belém. Mas ela acabou falecendo, em 16 de agosto de 1931, aos 16 anos. Mas não parou para passear pela cidade no dia de seu aniversário, o que segue o mesmo conceito da Caroneira Fantasma. Ela pedia para que o taxista pagasse o valor da viagem na casa dos pais, e quando o taxista ia até casa, enfim, ela já estava morta.
Antes da gente falar sobre essa substância dentro da Coca, precisamos voltar um pouco no tempo e entender o que essa substância significava. Isolada em 1859 pelo químico alemão Albert Niemann, a cocaína chegou a ser comercializada como medicamento nos Estados Unidos em 1882. Na época, a substância era utilizada especialmente para o tratamento de dores de dente em crianças e para a gota, que é uma doença que provoca dores nas articulações. A cocaína também passou a ser usada em vários elixirs, que eram vendidos na virada do século. As substâncias eram comercializadas pelas suas propriedades energizantes e revigorantes. Um deles, que ficou mais famoso, foi desenvolvido pelo químico farmacêutico Angelo Mariani, que elaborou um vinho com base de extratos de folha de coca, que levou o nome, de Vin Mariani. Então, John Pemberton criou em 1875, nos Estados Unidos, um substituto sem álcool para esse vinho, chamado French Wine Coca. Essa bebida passou por uma reformulação em 1886 e ganhou o nome de Coca-Cola. Então, quando a empresa Coca-Cola foi fundada, o seu principal produto foi divulgado como um remédio para dor de cabeça e energizante. Na época, era vendida como uma bebida medicinal e intelectual. No ano seguinte, em 1886, a Coca-Cola tinha uma fórmula baseada na coca, planta da qual a cocaína é extraída, e a noz da cola, que tem cafeína como ingrediente ativo. E a realidade é que mesmo assim era algo sutil, já que para ingerir 1 grama de cocaína ao tomar uma bebida, talvez fosse preciso tomar dezenas de garrafas. No entanto, foi a partir do século XIX que os efeitos da droga se tornaram conhecidos e a empresa começou a ser pressionada por conta disso. No ano de 1903, então, o dono da Coca-Cola, Asa Candler, buscou o químico alemão Louis Schaeffer para que ele produzisse um composto de coca sem cocaína. No mesmo ano, a Coca-Cola eliminou a cocaína de sua bebida e substituiu por cafeína e folhas de coca apenas. Então não chega a ser uma lenda urbana. Até foi utilizado cocaína como matéria-prima da Coca-Cola, mas há muito tempo atrás. Ô louco. Camada 2. No ano de 1975, uma manchete publicada no jornal Notícias Populares de São Paulo chamou a atenção de toda a cidade. Em pleno Dia das Mães, a primeira página noticiava: Nasceu o diabo em São Paulo. Bebê com chifres, rabo e falando. Se tratava do nascimento de uma criança em São Bernardo do Campo, que, segundo testemunhas, já teria vindo ao mundo falando, xingando e ameaçando todos que estavam presentes na hora do parto. E que continha chifres, rabos e pelos. No ABC Paulista, a rotina dos moradores mudou completamente. Todos passaram a trancar suas portas muito mais cedo do que o costume, e as crianças passaram a ser proibidas de irem para sua rua devido ao medo dos seus pais. Diversas procissões contra o bebê foram feitas pelas ruas também, e religiosos se prontificaram a capturar esse suposto ser. Muitos acreditavam que a causa para o fenômeno teria vindo da própria família, já que o pai era o fazendeiro do interior de São Paulo que continha chifres, por isso ele nunca retirava seu chapéu. Já a mãe, durante a gravidez, teria se direcionado ao neném como o diabo por inúmeras vezes, enviando energias negativas para o bebê, resultando em uma criança bizarra. Até hoje, muitos ainda se perguntam se essa história é verdadeira e se o bebê diabo realmente existiu, mas a história nunca foi comprovada. Essa lenda consiste em uma mulher muito bonita, que geralmente atrai os homens, seja em festas ou algo parecido. E com isso ela consegue convencer o homem a ir a um motel ou algum lugar privado para fazer coisas. E durante o ato ela insiste em não usar a camisinha. Então quando a vítima acorda no outro dia, ela simplesmente some e no espelho do banheiro está escrito em batom vermelho: Bem-vindo ao mundo da AIDS. O que significa que a mulher fez isso apenas para repassar sua doença. Então sim, tinha uma lenda dessas na internet e tinha uma mulher que contaminava vários homens. Essa aqui eu acho totalmente viajada, porém consiste na história que alguns vendedores colocavam LSD na pipoca e vendiam, para que assim você começasse a viciar no produto e com isso comprar pipoca todos os dias. E assim o próprio vendedor aumentava o preço das suas pipocas cada vez mais, lucrando assim um monte e deixando você completamente viciado em consumir o produto do pipoqueiro, por conta da substância. Esse aqui não dá pra dizer que é uma lenda urbana, mas não se tem muitas informações para comprovar que realmente era feito dessa forma. Tem um caso, mas em 2012, um trio foi preso em Garanhuns, em Pernambuco. Os mesmos eram suspeitos de canibalismo, usando parte de carne das nádegas e das coxas das vítimas no recheio dos salgados como coxinhas e empadas, que eram vendidas na cidade do Agreste pernambucano. A informação, e os responsáveis diziam que usavam... Se tiver algum vídeo, mais... Conta a história mais curtinho, um vídeo aí de 30 minutos ou até de 20... até mais um pouquinho, 40 minutos. Se tiver algum aí contando essa história desse povo aí, ó, que tá aparecendo na tela, deixa aí nos comentários, que eu vou ver com vocês. Os caras, velho, faziam salgadinho de carne humana, velho. Meu Deus. Quem comia isso, velho? Meu Deus do céu, cara.
principalmente a parte das coxas, braços e nádega das vítimas, para assim uma mulher vender, que trabalhava como vendedora ambulante. Ela oferecia as coxinhas empadas aos funcionários do comércio e aos restaurantes da cidade. Uma das histórias mais nojentas que eu já ouvi. O trio teria matado e comido pelo menos 8 mulheres. O delegado que ficou responsável pelo caso afirmou que os assassinatos faziam parte de rituais. As vítimas eram mortas a facadas e esquartejadas. Em seguida, o trio bebia sangue e se alimentava da carne das mulheres mortas por 4 dias. Eles falaram que esse será um período de purificação, em que só comiam a carne humana e os restos eram enterrados. Essa lenda diz que ao sentar numa poltrona de cinema ou de teatro, se você porventura sentia uma agulhada e ao verificar o que era uma seringa com sangue. E esse sangue continha AIDS. Sendo assim, quando era aplicado na pessoa que sentou, a mesma contraía a doença. Bem parecido com a lenda do Bem-vindo ao Mundo da AIDS. Porém é totalmente falsa essa lenda, já que se algum maluco de fato chegou a preparar essa suposta armadilha, ele certamente deu errado. Porque o vírus HIV é muito fraco e é um parasita, e ele precisa de uma célula sanguínea para sobreviver. E o sangue fora do corpo coagula em alguns minutos. Camada 3. A lenda do pé do diabo é o seguinte: viveu um homem muito rico, avarento e mau, que para aumentar suas propriedades ia se apossando deslealmente das terras alheias. Talvez por castigo do céu, uma terrível praga foi assolando ele, destruindo suas fazendas e propriedades. E com isso ele começou a empobrecer. Foi quando o diabo apareceu e propôs um pacto, onde à meia-noite de uma sexta-feira, o homem devia entregar seu próprio filho. Isso aconteceria próximo ao homem de suas fazendas. Em troca, o diabo aumentaria as posses de sua fortuna. A mulher do fazendeiro teve conhecimento do acontecido, e devota de Santo Antônio, a mesma pediu em orações que salvasse o filho. Mas de nada adiantou. Na meia-noite do dia que era para acontecer, o homem levou o filho ao lugar pedido, que era uma pedra, e ali deixou ele sozinho, afastando-se rápido então. E o diabo logo apareceu e tentou carregar o menino. Foi quando apareceu o Santo Antônio, riscando uma cruz na pedra com o chicote, fazendo assim com que o diabo sumisse do local. Na superfície dessa pedra ficaram as marcas dessa luta, que foi uma cruz, e as pegadas do santo e do diabo. Localizado na Praça da Liberdade, a antiga sede do governo estadual teria sido reconstruída sobre uma casa da família, no fim do século XIX, e de acordo com a lenda, a antiga dona desse imóvel teria ficado contrariada com a construção, por ser obrigada a deixar o seu lar. O pessoal de Belo Horizonte conta a história e afirma que, após a morte da proprietária, sua alma assombrava periodicamente o Palácio da Liberdade, e após as 18 horas são ouvidos ruídos de portas, barulho de máquinas de escrever e passos pelos corredores. Eita. Dizem até que os ex-governadores já relataram a ocorrência de fatos estranhos no local, como por exemplo em 2002, onde o governador mineiro Itamar Franco fez uma revelação dizendo que o Palácio da Liberdade está povoado de fantasmas. Eita, você tá doido. Era uma manhã de sexta-feira como outra qualquer, no dia 1º de fevereiro de 1974. As pessoas saíam de suas casas para trabalhar, estudar ou fazer qualquer coisa que precisavam. Nada além da rotina usual. Mas no bairro Bela Vista, na região central de São Paulo, um prédio conhecido como Edifício Joelma começa a chamar a atenção da vizinhança por uma fumaça preta que sai do local. Um curto-circuito no ar-condicionado acabou gerando faíscas, que viraram chamas e tomaram conta do enorme prédio em questão de minutos. Não demorou muito para que a imprensa e órgãos oficiais chegassem ao local. 180 pessoas morreram e 300 ficaram feridas. Entretanto, os corpos ficaram completamente carbonizados, impossibilitando a identificação das pessoas, já que na época ainda não existia o DNA. Ou seja, ninguém se sabe ao certo quem morreu e o que fazia no local. 13 dessas pessoas foram encontradas amontoadas dentro do elevador, tentando escapar da tragédia. Todos os corpos foram enterrados no mesmo cemitério, o São Pedro, no bairro Vila Alpina. Policiais da região são chamados frequentemente ao local por denúncias de gritos muito altos durante a noite, mas nunca é encontrado nada. O proprietário do prédio já mudou o nome do local para Edifício da Bandeira, mas nenhum sucesso. E a tragédia e o nome nunca serão esquecidos pelos contadores de lendas urbanas e por quem passa perto. Doideira, hein? No local onde funciona o tradicional centro comercial em Curitiba, nomeado como Edifício Asa, reza a lenda que o espírito de uma noiva passeia pelos corredores. A jovem seria membro de uma das primeiras famílias a morar no edifício, que se jogou do alto do prédio após ser abandonado no altar pelo futuro marido. Funcionários e frequentadores do edifício relatam que a aparição de uma jovem loira de vestido de noiva aconteceram em diversas ocasiões. O curioso é que ao invés de branco, como se imagina o vestido da noiva, seria vermelho. E conforme relataram algumas testemunhas, o motivo é simplesmente porque o sangue que maculou eternamente o tecido após o suicídio da jovem. Ah, tá.
O mistério das máscaras de chumbo foram acontecimentos que levaram à morte de 2 técnicos em eletrônica brasileiros. Entre eles eram Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, cujos corpos foram encontrados em 20 de agosto de 1966 no Morro de Vintem, perto de Niterói. O mistério sobre os corpos não conseguiu ser explicado até os dias de hoje. Os corpos foram descobertos por Jorge da Costa Alves, um jovem de 18 anos que estava empinando pipa no local. Eles trajavam ternos e capas impermeáveis, e não havia sinais de violência neles ou na área próxima. Perto dos cadáveres, a polícia encontrou uma garrafa de água vazia e um pacote com 2 toalhas. O que realmente, na verdade, chamou a atenção das pessoas foram as máscaras de chumbo usadas pelos 2 homens, o que deu o nome ao incidente. Eram máscaras usadas tipicamente para proteção contra a radiação, e a polícia achou também um bloco de anotações com símbolos e números. E um bilhete dizendo: 16h30, estar no local determinado. Às 18h30, ingerir cápsula após efeito, proteger metais e aguardar sinal da máscara. E da maneira que foi escrito, o bilhete é ambíguo, o que torna seu significado aberto a interpretações e teorias. Nenhum ferimento aparentemente foi encontrado na necrópsia, o que descartou a hipótese de homicídio, e não foi possível uma investigação de substâncias tóxicas nos órgãos internos, pois eles já estavam em um grau avançado de decomposição. A putrefação também tornou impossível determinar se foram eletrocutados ou não. A fim de solucionar o caso curioso, os investigadores decidiram reconstruir os últimos dias de Miguel e Manuel. Descobriu-se então que os 2 teriam partido de suas casas no dia 17 de agosto. As esposas disseram que eles viajariam até São Paulo para comprar material de trabalho. De ônibus, eles chegaram em Niterói às 2h30 e foram até uma loja onde compraram capas impermeáveis e até um bar onde adquiriram uma garrafa de água. No segundo estabelecimento, Miguel parecia nervoso e checava o relógio constantemente. Em seguida, seguiam para o Morro do Vintem, onde foram encontrados dias depois. Gracinda Barbosa Cortina de Souza e seus filhos, que viviam próximos ao morro onde foram encontrados, contaram à polícia local alegando terem visto o que descreveram como um objeto voador não identificado pairando sobre o morro no momento exato em que os investigadores creem que os 2 homens morreram. Depoimentos de testemunhas e mistérios sobre os objetos encontrados com o corpo fizeram surgir diversas teorias, e a ideia mais aceita, entretanto, foi apresentada pelo amigo de um dos falecidos. Segundo a testemunha, Manuel e Miguel eram membros de uma seita religiosa científico-espiritualista, que envolvia a experimentação de drogas psicotrópicas. Assim, os 2 teriam morrido após uma imensa e infeliz viagem psicodélica. Ô louco. Camada 4. Consta que no século XVIII havia um povoado chamado Santo Antônio de Clementes, que se formou nas adjacências do Curral del Rei. Quando a capital mineira foi inaugurada, alguns moradores optaram por abandonar o município e ocupar o povoado que mais tarde seria chamado de Venda Nova. Naquele local foi inaugurado um estabelecimento conhecido pela população mineira como Venda, de propriedade de um português que se esmerava para atender a sua freguesia. Na tal venda encontrava-se de tudo, inclusive produtos raros naquelas bandas e naquela época. A venda era tão organizada que acabou se tornando referência comercial e conquistando fregueses das mais variadas partes, ávidos por comprar as novidades oferecidas pelo português. Com o tempo, essa venda precisou de uma reforma e acabou ficando conhecida como Venda Nova, nome que foi incorporado ao bairro. E Venda Nova não é mais aquela região por onde tropeiros e mulas percorriam o chão de terra batida. Ela cresceu e acabou se tornando uma importante regional de Belo Horizonte. A Avenida do Vilarinho, uma das mais importantes da Venda Nova, por ligar a região do centro de Belo Horizonte e ao vizinho município de Ribeirão das Neves. Mas também tem a famosa lenda urbana, que essa avenida é um ponto de encontro de jovens que seguem para as quadras do Vilarinho à procura de diversão. Nessas quadras, a ordem é dançar até o corpo não aguentar mais. No início da década de 90, num desses bailes da Avenida do Vilarinho, uma cena bem estranha apavorou a multidão de jovens que dançavam no ritmo de funk. Um jovem muito bonito e charmoso chegou ao baile, causando alvoroço entre as moças que se empenhavam em encontrar um par dançante. O jovem estava muito bem vestido, usava uma boina na cabeça e dançava com uma desenvoltura que chamava a atenção de todos. Ele escolheu uma moça entre muitas outras e se pôs a dançar, causando inveja a todas as outras que ficaram enfeitiçadas com o desempenho do rapaz. Mas um acontecimento inesperado mudou radicalmente o ritmo da festa naquele dia, porque numa certa altura da madrugada, a boina do rapaz caiu, acabou deixando mostrar seus 2 chifres que não puderam ser escondidos pelos cabelos negros dessa suposta criatura. Então essa moça entrou em pânico e, berrando aos 4 ventos, desmaiou com o tamanho susto. Os demais frequentadores da casa saíram correndo. Assim ficou conhecido esse caso como o Capeta do Vilarinho. Ô louco.
Dizem que toda sexta-feira uma mulher grávida ia passear com seu marido na feira de comidas da Praça da Ucrânia em Curitiba. Numa noite muito fria, ela chegou em uma barraca e pediu um sanduíche de mortadela. Enquanto esperava o lanche, o motoqueiro apareceu e começou a atirar em todos os presentes. Uma das balas atingiu a mulher, que morreu na hora. Agora, toda sexta-feira, na Praça da Ucrânia, aparece uma grávida muito misteriosa que, como morreu sem comer seu sanduíche, pede para alguém comprar um para ela. Eita. No vão entre o edifício Acácia, na Praça Zacarias, em Curitiba, um pouco acima da marquise, há uma estátua de uma águia com 2 cabeças, que é um símbolo maçônico, e que entre 1899 e 1961 o local pertenceu a uma fraternidade maçônica, que em 1919 inaugurou um templo no local, colocando no topo a famigerada estátua. E reza a lenda que durante a noite a escultura vem à vida e conversa principalmente com crianças. Eita. Conta-se, desde os anos 60, que um antigo funcionário da Rodoviária Federal do Rio tinha modos muito estranhos e por isso foi despedido. Ele era sujo e tinha as unhas bem grandes. Tinha um aspecto de maluco também. O diretor da rede ferroviária então o despediu por conta disso. Por não ter onde morar, então, ele passou a dormir nos vagões abandonados. As pessoas que moram em uma vila ao lado do trilho dos vagões, próximo à rua Teresa Cristina, no centro, dizem que desde aquele tempo até hoje existe um lobisomem dentro da rodoviária. Toda sexta-feira, principalmente em lua cheia, escutam seu uivo e várias vezes já tiveram suas portas arranhadas de madrugada. Muitos dizem ter visto vulto e até mesmo gemidos entre os vagões. Segundo a lenda da mulher pata, antigamente as famílias eram muito numerosas. Quando nascia o 7º filho do casal, segundo a tradição, o filho deveria batizar a criança. Se isso não acontecesse quando o bebê crescesse, se fosse homem, nas noites de lua cheia ele virava lobisomem, e se fosse mulher, viraria mulher pata. Ela ia para as pedras, se escondia no mato, tirava a roupa e se contorcia fazendo com que as penas surgissem. Quando a transformação se completava, a pata voava para o alto mar, pousava no mastro dos barcos e ficava escutando a conversa dos pescadores. Depois de escutar o que queria, voava de volta para as pedras e se contorcia até se transformar em mulher novamente. Vestia a roupa e saía pela vila contando tudo o que havia escutado. Quando os pescadores voltavam da pescaria dias depois, ficavam intrigados ao verificarem que todos sabiam que haviam conversado em alto mar. E como isso era possível, se todos retornaram juntos? Então começaram a observar que quando isso acontecia, sempre uma pata havia pousado no mastro do barco. Concluíram então que era a mulher pata que havia feito a fofoca. Eita. Uma das lendas urbanas mais conhecidas é de que haveria uma aranha ou polvo gigante debaixo do porto de Manaus. A lenda do boto também é muito bem encontrada em Manaus, então tem várias lendas relacionadas ao mar. E também tem uma loira de mini saia e meias pretas que seria meio que uma vampira. Há relatos de pessoas que viram fantasmas também no Teatro Amazonas da região. Camada 5. Muitas camadas aí de lendas, hein? A Casa Hoffman, que fica no centro histórico de Curitiba, o Largo da Ordem, foi construída em 1890. Inicialmente era uma tecelagem, pertencente a uma família alemã que veio estabelecer no Brasil. Depois de anos, o prédio histórico virou uma escola de dança, pertencente à Prefeitura de Curitiba. E naquele local, no início dos anos 2000, morreu uma bailarina chamada Patrícia. E no centro de Curitiba também morava um jovem cadeirante, que chamava Pedrinho, que sempre passava por ali com seus cuidadores. Ele via a bailarina ainda viva dançando em uma das janelas altas do prédio e se apaixonou por ela. Todas as tardes, ele pedia para os cuidadores o levarem ali, no mesmo horário. Patrícia tinha um câncer. Um dia, enquanto ela dançava, então ela desmaiou e morreu dentro da escola. Pedrinho nunca mais viu a amada e entrou em depressão. Até que uma noite sonhou com a bailarina o chamando. Ele se levantou, escondido dos cuidadores, pegou a cadeira e foi para Casa Hoffman. Já de madrugada, a porta estava aberta e a bailarina saltou para a calçada, convidando o jovem para dançar com ela. Pedrinho respondeu que não podia porque não andava, Foi quando a alma penada deu a mão pro rapaz e ele se levantou da cadeira e os dois bailaram até as 3 da manhã, como se nenhuma deficiência tivesse o rapaz. E toda noite de luar, os dois repetiam o ritual, sempre às 3 da manhã, e chamavam a atenção de quem passava por ali, até o dia que Pedrinho desmaiou no meio de uma dança e morreu. Os dois espíritos deram a mão e seguiram rumo ao céu. Diz a lenda, que a bailarina ainda mora na Casa Hoffman. E sempre que há alguma aluna com dificuldade em algum passo, a professora, entre aspas, vai lá e ajuda. Quando os alunos vão agradecer, nunca encontram a tal bailarina na escola. Doideira. Há uma lenda em que o Palácio do Rio Branco, a antiga sede do governo da Bahia, é assombrado por uma loira. Durante o carnaval, uma funcionária da secretaria andava pelos corredores silenciosos do lugar. E ao contrário de só ouvir os sons das músicas dos trios, ela afirma ter visto a loira fantasma no local após ouvir um grito desconhecido. O que assusta é que tanto a mulher quanto um dos quadros do palácio possuíam a mesma característica, o vestido e o cabelo loiro.
metade preso por um pente e metade desarrumado. Eita. Na década de 70, um bandido muito procurado chamado Biratã Carlos de Jesus Chaves, após ter roubado um Opala preto, morreu em uma colisão em outro carro, após passar o túnel Rebouças, que fica situado no Rio de Janeiro, em fuga com a polícia. No outro carro havia uma família que voltava de um aniversário. Todos envolvidos no acidente morreram. E desde então criou uma lenda que na madrugada um Opala preto aparece nesse mesmo túnel, perseguindo seu carro até causar um acidente. E o carro só perderia velocidade se você lembrasse das almas dos falecidos e rezasse por elas. Teresa Bicuda morava em Jaraguá, no Larguinho da Santana. E era totalmente cruel, tratava a mãe de formas absurdas, colocava a idosa pra mendigar nas ruas, batia nela e humilhava. Um dia, mesmo chegou ao extremo da maldade e, segundo as lendas, ela colocou um freio de cavalo na boca da sua mãe. E nela andou montada à frente de todo o povo. E aquilo foi demais, então a pobre mulher morreu, só que antes excomungou a filha desnaturada. Teresa Bicuda, então, que já era psicopata, finalmente ficou maluca de vez. E começou a beber demais e vagava pelas ruas gritando todo tipo de bizarrices. Até que morreu e foi enterrada no cemitério. E sendo perturbada em vida, virou um fantasma, e como alma penada, seu espírito vagava pelas ruas gritando do mesmo jeito, como no dia em que cavalgava na própria mãe. Sendo assim, desenterraram seu corpo e sepultaram atrás da capelinha do Rosário, e de nada adiantou. O fantasma continuava com seus escândalos. Então mais uma vez trocaram ela de cova, e dessa vez foi para a cabeceira de um córrego, onde colocaram uma cruz, e desde então o lugar ficou mal assombrado, pois nenhuma planta cresce ali também. E esse córrego ficou conhecido como Córrego da Teresa Bicuda. Ô louco. Essa lenda ocorreu na antiga Avenida João Coelho, hoje Constantino Neri, próximo a Matinhas, em Manaus, onde sempre se via à tarde da noite uma moça caminhando descendo a ladeira. Numa noite de lua cheia, um rapaz com jeito de conquistador e sedutor, conhecido como Zazá, resolveu abordar a passante. Então ele encostou a bicicleta dele e perguntou se ela não queria uma carona, e ela respondeu sem olhar ele com um fio de voz, que estava com dor de dente. Ele já pensando em roubar um beijo da bela moça, ele retrucou, Mas me mostre qual é, abra essa sua boca. E segurando no queixo dela, ele aproximou sua boca, quase encostando nos lábios da moça. Ela então vira-se para ele e abre a boca, de onde teriam saído 2 dentões, e disse, é esse aqui. Ele saiu que nem um doido então, pedalando sua bicicleta com tanto desespero, que passou na rua Japurá, onde morava e foi parar na sede do Atlético Rio Negro Clube, na Praça da Saudade. Desde esse dia ele ficou conhecido como Zazá do Dentão, e os boatos sobre uma vampira nessa região surgiram. Doideira, hein? Segundo lendas, uma Hilux preta aterrorizou Fortaleza e foi avistada em vários bairros da capital a cometer crimes como sequestro, tiroteios e até a ocultação de cadáver. Eram ações colaterais, mas o mais bizarro de tudo isso é que a atividade principal do 4x4 era sequestrar crianças para retirar o filho delas e também vender seus órgãos. Eita. Eu espero que tenham gostado desse iceberg. Doideira. Não esqueça de se inscrever e deixar um like caso tenha gostado. E até a próxima. Até a próxima. O link original tá na descrição. Doideira, hein, velho? Essas lendas aí, muitas eu não conhecia, hein? Da hora demais, velho. Gostei da sugestão aí. Se tiver mais sugestões pra mim, de vídeos aí de lendas, terror, coisas de fantasma, esses bagulhos assim, eu gosto. Deixa aí nos comentários ou lá no meu Instagram. Também pode deixar qualquer outro tipo de tema de vídeo, Sendo bom pra gente ver aqui, Tá valendo. Assistiu até aqui, velho? Deixa seu like, se inscreve no canal, não te custa nada, Vale muito aí pra nós. Estamos rumo a 1000 inscritos. Então dá essa moral pra nós aí. Não te custa nada. Vale muito pra nós. Canal nenhum vive sem like, sem inscrição. Essa é a realidade. É isso, vou ficando por aqui. Até o próximo react. Valeu. Tchau.